Olá, gente, bem-vindos ao Dia Clio de Direito Interno. Eu sou o professor Ricardo Macau e vou trazer aqui as principais dicas de direito interno para a prova desse ano. Um ano em que a gente tem novas vagas, mais vagas, novas perspectivas. Parece que as coisas para a diplomacia tendem a melhorar e já melhoraram e vão melhorar ainda mais porque vocês serão aprovados. Eu vou começar a tratar dos temas, eu vou citar, na medida do possível, alguns artigos aqui. Eu não vou usar a lousa, não, mas eu repito os artigos, eu até vou ler com vocês. Então, vamos combinar o seguinte, desde agora, artigo citado é artigo decorado. Se você não decorar, você pode escrever na tua mão, falar que é tatuagem, que quem faz tatuagem passa em concurso público também. Mentira que você vai preso, eu vou junto. Mas assim, estude esses artigos. É bem provável que apareçam questões que tragam a literalidade desses artigos ou a interpretação que a gente vai aprender a fazer aqui, tá bom? Tradicionalmente, o tema sempre presente, desde que Pedro Álvares Cabral chegou nas caravelas aqui no Brasil, desde quando Cabral chegou aqui nas caravelas, na prova você vai encontrar responsabilidade civil do Estado. A gente vai falar do artigo 37, parágrafo 6º da CF. Então pode anotar aí, artigo 37, parágrafo 6º. O que você precisa saber? Olha, o Brasil adota a teoria do risco administrativo. Essa é a resposta. Então, viu lá uma questão que fala de responsabilidade civil do Estado, não tenha dúvida. Teoria do risco administrativo. Segundo essa teoria do risco administrativo, existe uma presunção na Constituição de que prestar serviço público é matéria arriscada. O Estado assume o risco da prestação. E, de fato, é arriscada mesmo. Imagina só colocar milhares de policiais na rua diariamente para fazer patrulhamento armados, colocar milhões, quando a gente considera todos os ciclos de ensino, de estudantes em colégios públicos estaduais, municipais, distritais, federais. É o risco que se corre. Então, em razão da teoria do risco administrativo, o Estado e a empresa concessionária de serviço público são responsáveis pelos danos causados durante a prestação de serviço público. No primeiro momento, não se afere a responsabilidade do agente causador do dano. Quem responde é o Estado ou a empresa concessionária. O que é uma empresa concessionária? Não faz parte da administração pública, mas tem um contrato com a administração pública para prestar serviço público. Então, se a empresa concessionária presta o serviço público, ela também responde de acordo com a teoria do risco administrativo. Tá bem? Vou dar um exemplo só para vocês verem como é arriscado isso mesmo e como a concessionária tem que responder. Há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, na empresa concessionária que cuida da rodovia entre Rio e São Paulo, a Via Dutra, essa empresa contratou, não faz concurso, ela não precisa de concurso, um médico para cuidar de acidentados na ambulância. E aí esse médico começou a fazer alguns procedimentos que a equipe de enfermagem, o motorista, estranhava. Ele amputava as pessoas no meio da rodovia. Depois dele ter amputado, acho que 3, 4 pessoas, descobriu que ele nunca foi médico. Ele fraudou os diplomas para poder ser contratado. Então, é risco administrativo. Se a pessoa está acidentada na rodovia, presa nas ferragens, ela não tem como escolher o médico. Quem é responsável para colocar o habilitado é a empresa concessionária. Então, repito, teoria do risco administrativo, o Estado ou a empresa concessionária de serviço público respondem pelos danos causados pelos seus agentes, independentemente de culpa ou dolo. Repito, independentemente de culpa ou dolo. Se não precisa de culpa ou dolo, nós já conseguimos chegar à primeira conclusão. Quando há a aplicação da teoria do risco administrativo, a responsabilidade civil aplicada é objetiva. Não se cogita de culpa ou dolo do agente. Então, o Estado e a empresa concessionária respondem objetivamente. Não se cogita de culpa ou dolo do agente. Mas para ter a responsabilidade civil objetiva do Estado da empresa concessionária de serviço público, é necessário que se verifiquem 3, anotem isso, 3 requisitos cumulativos. Aliás, me falaram que vocês iam estar pelo Zoom. Abre a câmera aí, por favor, porque eu quero ver vocês, tá bom? Se isso for possível, tá bom? Porque eu não entendo quase nada de tecnologia. Mas voltando para cá, e de responsabilidade civil do Estado, eu entendo, e você também vai entender agora, porque você vai fazer um excelente prova, você vai cair. Quais são os 3 requisitos cumulativos que têm que ser observados para que se promova a responsabilidade civil objetiva do Estado ou da empresa que presta serviço público? Primeiro, o chamado ato ou fato administrativo. O que é o ato ou fato administrativo? Serviço público. Tem que ter serviço público. Se não tiver serviço público, não tem risco administrativo. Tá? Então, ato ou fato administrativo é serviço público. Segundo elemento que tem que ser verificado, dano ou prejuízo. Esse dano ou esse prejuízo pode ser moral, pode ser material, pode ser moral e material, tá bem?
E o terceiro e último elemento é o chamado nexo de causalidade, uma ligação de causa e efeito entre o dano sofrido pela vítima e o serviço público prestado. Tá bom? Perceba que, repito, tem que ser 3 elementos. Ato ou fato administrativo, serviço público prestado, dano ou prejuízo, nexo de causalidade. E aqui eu quero fazer 2 observações para vocês. Pode anotar aí. 2 observações. Primeiro, o que se exige é que tenha um serviço público, que tenha um dano ou um prejuízo e um nexo de causalidade. Ainda que o serviço público seja lícito, foi prestado observando todas as determinações em lei, que a lei estabeleceu, seguiu estritamente a legalidade. Se causar dano, o Estado tem que indenizar. É o risco administrativo. Então, o Estado responde por serviços públicos prestados que causaram danos, ainda que o serviço público seja lícito. Não precisa ser ilícito, não. É a teoria do risco administrativo. Então, a primeira observação importante é que o Estado responde objetivamente, isto é, sem se cogitar de culpa ou dolo, ainda que os serviços públicos prestados tenham seguido a lei, seja lícito. E se for ilícito também. Tá? Segunda observação importante. O nexo de causalidade é uma ligação de causa e efeito entre o serviço público prestado e o dano sofrido pela vítima. Aí a questão é a seguinte: quem é vítima? Quem figura como vítima em matéria de responsabilidade civil do Estado? O Supremo já decidiu. A vítima pode ser um usuário ou um não usuário de serviço público. Qualquer pessoa atingida pelo serviço público que sofreu dano é vítima, ainda que não seja usuário, ainda que não pagou uma tarifa para usar o serviço público. Exemplo, metrô mesmo, né? Nas grandes cidades. Em São Paulo, eu vim agora para o dia que eu aqui de metrô. O metrô é um serviço público. É arriscado, cara, é muito arriscado. Fazem um buraco imenso, né, no subsolo, botam um trem de não sei quantas toneladas, com mais de milhares de pessoas, passando de 3 em 3 minutos. Uma hora, alguma coisa vai sair dos trilhos, literalmente. Então, imagine só que aconteceu um acidente de metrô, as pessoas que estavam na composição foram acidentadas, alguns sofreram ferimentos muito graves, outros morreram. E o acidente foi tão grave que abriu uma cratera no chão. Então tinha o cara tomando banho na casa dele, ele nem sabia que passava o metrô na casa dele, a casa dele afundou. É um não usuário, sofreu dano. Não há dúvida que é arriscado fazer um buraco, botar um trem e encher de gente para passar de 3 em 3 minutos. Pronto, risco administrativo. O Estado assumiu o risco de construir esse metrô. E, quando aconteceu o acidente, mesmo cumprindo todas as regras de segurança, o Estado responde. Temos aí os 3 elementos: ato ou fato administrativo, serviço público, dano ou prejuízo e nexo de causalidade. Ficou claro isso? Gente, a vítima, em nenhuma hipótese, já sabe que a vítima pode ser servidor, pode ser usuário ou não usuário do serviço público. Em nenhuma hipótese, repito, a vítima, em nenhuma hipótese, não tem exceção, poderá ajuizar a ação contra o agente público causador do dano. Nesse exemplo do metrô, por exemplo, teve lá um acidente, depois fizeram uma investigação, descobriram que o acidente ocorreu porque o maquinista ele foi usar o celular. Pronto, ele foi negligente, não pode fazer isso. Atuou com culpa. Então, aí alguém que sofreu um dano de signo de escorpião, é vingativo, fala, eu vou entrar com ação contra o maquinista, não é contra o meu, eu quero acabar com a vida dele, igual ele acabou com a minha vida. Não pode, não pode. A vítima não pode acionar judicialmente o agente causador do dano. A vítima recebe a indenização do Estado ou da empresa concessionária. Beleza? Mas o agente causador do dano pode ser responsabilizado? Pode, em um segundo momento, na ação de regresso. Tá? Então, o agente causador do dano só será responsabilizado no segundo momento, quando o Estado ou a empresa concessionária já foi condenado a indenizar a vítima, e aí se cogita do ajuizamento da chamada ação de regresso, que é a ação ajuizada pelo Estado ou pela empresa concessionária contra o agente causador do dano, tá bom? Eu falei que é possível ajuizar a ação de regresso, e quem ajuiza é o Estado ou a empresa concessionária. Por que é possível? Porque para a ação de regresso ser viável, é necessário que se tenha prova, que se produza essa prova de que o agente causador do dano atuou com culpa ou dolo. O agente só responde na ação de regresso se tiver culpa ou dolo. Se não tem culpa ou dolo, o agente não responde na ação de regresso. O prejuízo vai ficar com o Estado ou com a empresa concessionária. A finalidade da ação de regresso é recuperar, de fato, o prejuízo causado pelas vítimas e que o Estado suportou do agente causador do dano, mas ele só responde se ele atuar com culpa ou dolo. Tá bom? A ação de regresso, portanto,
permite apurar, aplicar a chamada responsabilidade subjetiva do agente. Por que é subjetiva? Porque tem que ter prova de culpa ou dolo. Beleza? Bom, caminhando aqui ainda, eu tenho que falar para vocês das 3 causas que excluem o dever indenizado do Estado, ou da empresa concessionária. Você vai ter o serviço público, você vai ter o dano ou prejuízo, mas não vai ter o nexo de causalidade. São causas que rompem o nexo de causalidade. Então não terá o dever de indenizar. Estudem isso aqui, decorem, revejam até a hora de entrar na prova, porque vai cair, você vai saber identificar. Quais são as 3 causas que rompem o nexo de causalidade e, portanto, excluem o dever de indenizar do Estado? Primeiro, caso fortuita força maior. Então, estava lá os passageiros do metrô, o acidente ocorreu porque teve um terremoto. Não tinha como evitar, gente. A pessoa podia estar na casa dela, dormindo, poderia sofrer o efeito do terremoto. Então, primeira causa que exclui o dever de indenizar do Estado, caso fortuito ou força maior. Tá bem? É um evento imprevisível, inevitável. Segundo, a causa que exclui o dever de indenizar do Estado é a culpa exclusiva da vítima. Tá? Se a vítima sofreu um prejuízo, um dano, mas ela foi a única responsável. Repito, culpa exclusiva da vítima. Eu vou usar de novo o exemplo do metrô. É o caso típico de que numa estação de metrô, a pessoa está deprimida, a hora que o trem chega, ela se joga na frente do trem, tem os braços, as mãos amputadas. O metrô não é responsável. Tinha lá 100 pessoas na plataforma, só ela se jogou. Então a culpa é exclusiva da vítima. O Estado, no caso, o metrô não responde. Tá bem? E a terceira e a última hipótese, que exclui o dever indenizado do Estado, porque rompe o nexo de causalidade entre o serviço público prestado e o dano sofrido, é o que tem chance de cair, porque é uma decisão recente do STJ. Tá? É a chamada culpa exclusiva de terceiro. Quem já teve aula comigo no Clio no passado, lá em 2017, eu não falava disso, porque não tinha consenso. Não tinha. Autores, alguns admitiam, outros não, agora tem. O Superior Tribunal de Justiça entende que a culpa exclusiva de terceiro rompe o nexo de causalidade e o Estado não é obrigado a indenizar. Isso foi decidido num caso que envolve concessionária de serviço público, de pedágio de rodovia. Então, nos feriados, a gente sabe que, geralmente, as pessoas vão viajar e forma aquele congestionamento naquelas praças de pedágio. Tem gente que fica horas esperando para pagar. E, em algumas praças de pedágio, ocorrem arrastões. Chegam bandidos e levam tudo. E aí se cogitava de cobrar a indenização da empresa concessionária. Pô, eu estou aqui pagando para usar uma rodovia, eu sofri um prejuízo, então tem o serviço público, que é a rodovia, tem o prejuízo, fui assaltado, e eu só fui assaltado porque estava na rodovia. O que o STJ decidiu? Nesse caso, assalto em praça de pedágio, quando assalta os motoristas, é culpa exclusiva de terceiro. Quer indenização? Descubra quem é o bandido. E aí depois cobra do bandido, não é da empresa concessionária de pedágio. Tá? Então, repito, culpa exclusiva de terceiro rompe o nexo de causalidade. 3 causas, então, que excluem o dever indenização. Culpa exclusiva da vítima, caso fortuito força maior e culpa exclusiva de terceiro. Cuidado com a culpa concorrente da vítima. Quando a vítima, de alguma forma, contribuiu para o prejuízo, mas ela não foi a única responsável. Tá? Nesse caso, não se exclui o dever de indenizar do Estado, se reduz a indenização. É uma causa atenuante, é uma causa minorante do dever de indenizar do Estado, mas não excludente. Tá? Culpa concorrente da vítima, quando a vítima participa em alguma medida, mas não de modo exclusivo por prejuízo que ela sofreu, é causa minorante, causa que reduz o dever de indenizar, mas não exclui. Nós temos uma questão que vocês devem ter aí para responder sobre esse tema. Eu vou ler aqui a questão, acompanhem comigo aí. Se não acompanhar, bom, eu acho que vocês vão ter como acessar, que eu estou gravando aqui ao vivo, não tenho como ver o retorno. Mas vejam comigo, acompanhem aqui. Sobre o direito administrativo e o direito constitucional, julgue certo e errado. 1. O Estado não será civilmente responsável pelos danos causados por seus agentes, então o Estado não tem responsabilidade, sempre que estes estiverem amparados por causa excludente de ilicitude penal. Então, dizendo o seguinte, olha, se o agente público praticou alguma coisa, mas não é crime, exclui, não é crime, então o Estado não vai ter que indenizar. Eu falei que não ser crime exclui o dever de indenizar do Estado? Não. Eu falei que são 3 causas que excluem. Quais são as 3 causas que excluem? Culpa exclusiva da vítima, caso for de força maior e culpa exclusiva de terceiro.
Excludente de ilicitude não exclui dever indenizado do Estado. Está dizendo assim, o agente público atuou, causou dano, mas não é crime, excluiu a ilicitude penal. Então o Estado não indeniza, a vítima indeniza sim, tá? Indeniza. O que exclui, repito, caso a fortuna de força maior, culpa exclusiva da vítima e culpa exclusiva de terceiro. Excludente de ilicitude penal do agente não exclui dever indenizado do Estado. Errado esse item, beleza? Bom, eu vou seguir aqui e a gente vai falar de um novo tema. Tá? Esse tema é a minha primeira aposta. Tenho 4 temas para tratar, mais 3 com vocês. Esse era o mais longo. Tá? Agora a gente vai falar de licitação e contratos administrativos. Todo mundo sabe que desde 2021 tem uma nova lei de licitação. A Lei 14.133 de 2021, que foi cobrado na prova do ano passado e vai ser cobrado esse ano de novo. Por quê? Porque todo mundo está tendo que estudar essa lei, gente. Se é uma lei nova, o examinador está tendo que estudar, ele quer que as pessoas estudem também. Tá? E eu fiz um levantamento e eu descobri que a questão mais cobrada sobre essa nova lei de licitações diz respeito ao seu âmbito de aplicação. Então, essa nova lei de licitação alcança toda a administração pública, direta e indireta. Então, a Lei 14.133 de 2021, essa nova lei de 2021, não se preocupa com o número, a banca vai falar, a nova lei de licitação alcança toda a administração pública direta e indireta da União, Estado, DF, município? Resposta não. O artigo 1º, parágrafo 1º dessa lei, exclui a aplicação da nova lei de licitação em relação às empresas públicas e sociedade de economia mista. Tá? Então, vamos organizar isso. Existe uma nova lei de licitação, a Lei 14.133 de 2021, que se aplica para a administração direta, anota aí, direta, autarquias e fundações públicas. Então, a nova lei de licitação alcança a administração direta, autarquias e fundações públicas. Essa nova lei de licitação não alcança 2 entidades da administração indireta que exploram a atividade econômica, as empresas estatais, podemos assim dizer, que são as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Para as empresas públicas e a sociedade de economia mista, existe uma lei de 2016, que é a lei das estatais, que trata de licitação. Então eu vou ler aqui para vocês, que está fácil, deixei já preparado aqui, o artigo 1º, parágrafo 1º da nova lei de licitação, que é a minha aposta, porque se a banca manter a coerência aí com outros concursos, vai possivelmente cobrar esse tema, se resolver cobrar licitações e contratos administrativos. Olha só a redação do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 14.133 de 2021. Tá aqui, ó, a lei de licitações, nova lei de licitações. Tá aqui, ó. Parágrafo 1º. Não são abrangidas por esta lei as empresas públicas, sociedade de economia mista e suas subsidiárias, as empresas que prestam suporte para as empresas públicas, sociedade de economia mista, regidas pela Lei 13.303 de 2016, a lei das estatais, tá bom? Então, em regra, não se aplica a nova lei de licitação para as empresas públicas e sociedade de economia mista e suas subsidiárias. Só se aplica essa nova lei de licitação de 2021 para as autarquias, fundações públicas e administração direta. Tem uma única exceção. Só tem uma parte, mas aí a banca vai ter que falar isso, senão está errado, que pode aplicar para as empresas públicas e a sociedade de economia mista a lei de 2021. A parte penal, que define os crimes, tá bom? Então, o próprio artigo 1º, parágrafo 1º, que você vai ler, porque ele vai cair na prova, diz assim, não se aplica, né, a lei, nova lei de licitações, às empresas públicas da economia mista e subsidiárias, ressalvado o disposto no artigo 178, que é a exceção. Esse artigo 178 prevê os crimes que podem ser praticados nas licitações. Aí esses crimes se aplicam para toda a administração pública. Mas você só vai lembrar disso se a banca perguntar. Assim, nenhuma parte da nova lei de licitação se aplica para as empresas públicas, sociedade de economia mistas e subsidiárias? Errado. A parte penal se aplica, o artigo 178. Mas o resto, muitos artigos, centenas de artigos não se aplicam. Porque as empresas públicas, a sociedade de economia mistas, têm uma lei específica de 2016, a lei das estatais. Ficou claro isso? Deixa eu tomar uma água, estou falando demais aqui, gente. Inclusive, a gente vai fazer uma questão. Peguem a questão aí, enquanto isso. Sobre esse tema. Tá bom? Olha aqui a questão que traz. É uma questão que aborda especificamente a aplicação da lei de licitações.
não são abrangidas pela Lei 14.133 de 2021, a banca vai colocar, entre parênteses, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, as empresas públicas, Sociedade de Economia Mista e suas subsidiárias, certo. Ah, mas tem a parte penal, não é exceção, teria que falar. Para estar errado, nenhum trecho, nenhuma parte se aplica. Não, só tem uma parte lá que é um artigo só. Mas são muitos artigos, são quase 200 artigos. Tá? Então, realmente, não são abrangidas na lei de 2021 as empresas públicas, Sociedade de Economia Mista e suas subsidiárias. Elas têm uma lei própria de 2016, a lei das estatais. Beleza? Bom, eu agora vou falar de direitos e garantias fundamentais. Eu vou falar de 2 temas aqui. Um que é a jurisprudência do Supremo, recente, então pode cair, como eu disse para vocês, é coisa nova, o examinador teve que estudar, ele quer que todo mundo estude também. E o outro tema também é coisa nova, mas não é jurisprudência. Foi reforma da Constituição, mudar o texto da Constituição. Então, quando falar de direitos e garantias fundamentais, eu quero que você lembre de 2 coisas. O artigo 5º da Constituição Federal, inciso 25, prevê a figura, um instituto chamado de requisição administrativa de bens. Eu vou ler para vocês aqui o artigo 5º, inciso 25 da Constituição Federal, que traz a chamada requisição administrativa de bens. Está assim, ó, ao que diz lá o artigo 5º, inciso 25. No caso de iminente perigo público, exemplo, pandemia da Covid, foi por isso que teve a decisão, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular, então a administração pode usar a propriedade privada, particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Então, o que é a requisição administrativa de bens? Numa situação que tem perigo público, pode chegar uma autoridade estatal e falar assim, eu vou usar teu bem, depois eu te devolvo. Tem que indenizar? Em regra, não. Só vai indenizar se ocorrer dano. Vou dar 2 exemplos de requisição administrativa que foram usados. Falar, eu já vi isso mesmo, faz sentido. Primeiro é a cena clássica de filme norte-americano lá de Hollywood. Tá lá o policial correndo atrás do bandido, o bandido pega uma moto e sai arrancado. E o policial fala, meu Deus, e agora? Oh my God, aquele desespero. Aí sempre aparece um casal de namorado num carro. Aí o policial tira o distintivo e fala, desce do carro, é polícia, é de Los Angeles. E aí pega o carro e sai atrás do bandido. Isso é requisição administrativa. É uma situação de iminente perigo público. O casal de namorado saiu do carro, para o policial correr atrás do bandido. Então, depois de devolver o carro inteiro, não tem que indenizar nada. Ah, bateu o carro, aí tem que indenizar, tá bom? Esse é o exemplo de filme de Hollywood. Mas no começo do ano teve uma enchente absurdamente terrível no litoral norte de São Paulo, lá em São Sebastião, e aí as pessoas ficaram desalojadas. O governo do estado requisitou os hotéis. Não é que o governo pagou diária, ele requisitou, falou assim, olha, por um tempo eu vou precisar desses hotéis. Ah, mas os hóspedes não tem hóspede. Quem está aí vai ficar sem pagar mais nada. Por quê? Porque as pessoas não têm onde ir. Eu vou requisitar. Se tiver um dano, alguém quebrar um ar-condicionado, quebrar o box, eu pago. Mas na requisição administrativa de bens, não tem que pagar. Depois devolve os hotéis. Ficou claro isso? Tá? Bom, o que o Supremo decidiu? O Supremo decidiu que o artigo 5º, inciso 25, é muito claro. Prevê que a requisição administrativa recairá sobre bens de particulares. Pode ler aí, bens de particulares. Logo, não se pode fazer uma requisição administrativa de bens públicos. A União não pode requisitar bem de municípios. Fala, eu quero esse bem, município. Eu estou precisando, por exemplo, de respirador para a pandemia. Eu quero os respiradores. Não pode. Estado, São Paulo, você tem o Butantan, eu quero tuas vacinas. Eu vendo as vacinas. Faço convênio com o Ministério da Saúde. Mas chegar aqui à União e falar, eu quero as vacinas, eu vou distribuir, o Supremo diz que não pode. Bens públicos não podem sofrer requisição administrativa de outro ente federado. Por quê? Porque não existe hierarquia entre entes federados. União, Estado, DF, município estão no mesmo plano hierárquico, todos têm o mesmo atributo que a autonomia. Então, não temos requisição administrativa de bens em matéria de bens públicos, tá bem? Esse é o primeiro ponto que eu queria que vocês levem para a prova. O segundo é o seguinte, no ano passado, em 2022, não foi em 2023, foi ano passado, eu até falei disso no dia do ano passado, não caiu, mas vai cair esse ano, vai cair. Tá? Foi feita uma emenda constitucional, a emenda constitucional 115 de 2022, que incluiu o inciso 79, o último inciso agora,
no artigo 5º, tem 79 incisos. E lá prevê o seguinte, que agora é direito fundamental, previsto no artigo 5º, inciso 79, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Então, proteger dados pessoais é um direito fundamental, inclusive se for dado digital, se for voz, imagem, sei lá, digital, tem que ser protegido. Então, hoje, está previsto no texto constitucional, no artigo 5º, inciso 79, o direito fundamental à proteção dos dados pessoais, inclusive meio digital. Ah, você está repetindo o diácono do ano passado? Não, não. Eu percebi que não estão cobrando só isso. Estão cobrando o artigo 5º, inciso 79, é um direito fundamental, mas também estão perguntando qual é o ente federado que tem competência para legislar para proteger dados pessoais. E aí? Para legislar, para proteger dados pessoais, quem atua? União, Estado, DF e município, todos os entes federados, só o Estado, só o município, só a União. E aí, qual é o ente federado que tem a competência legislativa para implementar esse direito fundamental? Vejam o artigo 22 da Constituição Federal, artigo 22, inciso 30, que também foi incluído pela Emenda Constitucional 115 de 2020. Compete privativamente à União, é só a União que legisla sobre o tema, é privativa da União, legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais. Então, a proteção e tratamento de dados pessoais é competência legislativa privativa da União. Isso é o artigo 22, inciso 30. Além disso, o artigo 21, inciso 26, prevê que é competência exclusiva da União, serviço público, organizar e fiscalizar a proteção e tratamento dos dados pessoais nos termos da lei. Então, olha só, o que você precisa saber? Dado pessoal hoje tem que ser protegido, é direito fundamental. E quem tem competência para organizar esse sistema de proteção é a União. Quem vai legislar sobre esse tema também é a União. Competência exclusiva da União para proteger os dados pessoais, competência privativa da União para legislar sobre o tema. Beleza? Então, usem o artigo 5º, inciso 39, o artigo 21, inciso 26, e o artigo 22, inciso 30 da CF, para responder. Temos uma questão sobre o tema. Vamos ver aqui. O que a questão traz? Acompanhe comigo. É a questão 3. Segundo o entendimento jurisprudencial do Supremo, a requisição de bens e serviços de um ente federativo por outro ofende o princípio federativo? Sim. A União não pôde requisitar vacinas de São Paulo. Ela teve que comprar. Ela não pegou. Ela comprou do Butantan. A União não pôde requisitar respiradores do Consórcio Nordeste. O Consórcio Nordeste decidiu onde usar os seus respiradores na pandemia. A União quis fazer isso. O Supremo disse que não pode. Requisição administrativa alcança apenas bens privados. Tá bem? Então tá certo, ofende o princípio federativo. E o último tema que eu quero trabalhar com vocês é um tema clássico. Distrito Federal, gente. Você tem que saber o seguinte, o Distrito Federal é um ente federado, ele tem autonomia, não há diferença hierárquica entre os entes federados, não há. União, Estado, DF, município têm a mesma hierarquia, são autônomos. Porém, o Distrito Federal é um ente federado sui generis, ele é diferente dos demais, por dois motivos principais. Tá? Quais são os dois motivos que tornam o ente federado DF um ente federado sui generis, diferente dos demais? Primeiro, o DF tem as competências legislativas de Estado e de município. Ele legisla nas mesmas matérias que os Estados legislam e que o município também. Artigo 32, parágrafo 1º. Então, o DF tem as competências legislativas de Estados e de municípios. Tá bom? Ele faz lei em matéria estadual e matéria municipal. Segunda razão que torna o DF um ente federado sui generis. Artigo 32, caput da CF. Proíbe dividir o DF em município. Então, o DF legisla sobre matéria estadual e municipal e não pode ser dividido em município. Brasília não é um município. Cidades satélites lá não são municípios, são regiões administrativas. Tá bom? Dentro do DF não tem município. Além de ter essas duas características singulares, a doutrina também defende que o DF tem a sua autonomia parcialmente tutelada pela União. A União ajuda o DF. E todo mundo sabe disso hoje. Agradece os patriotas que foram lá dia 8 de janeiro e quebraram lá os 3 poderes. Por que tem que agradecer eles? Porque ninguém vai errar isso na prova. O Distrito Federal teve um sério problema de segurança pública. A PM não fez nada para evitar. Botou lá um número reduzido de pessoas da segurança pública. E a grande crítica qual foi?
Cara, como é que o DF fez isso? Se todo o dinheiro que o DF gasta em segurança pública é a União que paga. Então, tudo que o DF paga para os seus policiais, compra de equipamento, é a União que reembolsa. Artigo 21, inciso 13 e 14 da CF. Prevê duas categorias de serviço público do DF que a União mantém, a União organiza, a União paga. Então, foi o maior, posso dizer assim, o maior paradoxo no direito constitucional brasileiro, no direito administrativo. Como é que o DF deixou isso acontecer? Não colocou a segurança pública para proteger os prédios federais dos patriotas, porque... patriota é ótimo, né, gente? Antes eu tinha amigos que adoravam se chamar de patriota. Você chama, ele ficou ofendido hoje. Está adquirindo consciência. Mas vamos lá. Aliás, para a prova falta só 72 horas, mas vai ser sucesso. Então, por que foi uma grande crítica que foi feita para o DF? Porque o dinheiro que o DF gasta para manter Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Bombeiros Militar, Poder Judiciário e Ministério Público é a União que reembolsa. Então, se tiver que aumentar o salário dos policiais do DF, é a União que faz a lei. Se tiver que aumentar o salário dos bombeiros do DF, é a União que tem que legislar. Porque é dinheiro da União. Tudo que o DF gasta em segurança pública, o que engloba Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar, Bombeiros Militar e também serviços judiciários, que engloba Tribunal de Justiça e Ministério Público, a União mantém, a União organiza, a União paga para o DF. Tá? Daí, portanto, essa crítica que foi feita à administração do DF, o governador Banês foi afastado. Falou, como é que você deixou isso acontecer? É dinheiro nosso, da União. Colocaram lá um interventor. E o DF não fez nada. Ele recebeu para proteger os prédios federais em matéria de segurança pública. Tá bom? Então, não esqueçam. A autonomia do DF é parcialmente tutelada pela União, porque tem esses serviços públicos, serviços judiciários, Tribunal de Justiça, Ministério Público, serviços policiais, o que inclui também o bombeiro, que é prestado pelo DF, os servidores são distritais, mas quem paga é a União. A União repassa tudo que o DF gasta para o próprio DF. Artigo 21, inciso 13 e 14. Para a gente fechar aqui, estourei já o tempo, mas eu falei que eu tinha que falar, vamos fazer a última questão. Está aqui, ó. A iniciativa para apresentar projeto de lei referente a reajustes dos servidores militares do DF. Então, quem é que pode fazer lei para reajustar salário, reajuste dos servidores militares, policiais militares do DF? É privativa do governador dessa unidade federada? Para aumentar o salário do DF, quem propõe a lei é o governador do DF? Não. Súmula vinculante número 39 do Supremo. É a última coisa que eu vou falar aqui para vocês, já que esse tema é um tema que foi muito debatido, em razão dos patriotas, o dia 8 de janeiro. E o que prevê a súmula vinculante número 39 do Supremo é a última coisa que eu vou dizer aqui para vocês. Acompanhe aqui comigo a redação da súmula vinculante número 39 do Supremo Tribunal Federal. Deixa eu só pegar aqui súmulas vinculantes, número 39. Deixa eu só abrir aqui, pronto. Olha só o teor dessa súmula vinculante. Vamos lá. Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civis, militar, Corpo de Bombeiros Militar do DF. Quem paga as despesas com segurança pública, Poder Judiciário e Ministério Público do DF é a União. Beleza? Então está errado esse item. Não é o governador do DF que propõe a lei para aumentar o salário de policial do DF. É o presidente da República, porque é a União que paga a conta em matéria de segurança pública no DF. Gente, com isso eu termino por aqui. Espero que vocês tenham gostado das dicas, dessas explicações, das questões que eu trouxe. E eu quero que vocês recebam as minhas melhores energias para que vocês façam uma prova extraordinária, fenomenal. Você estudou, você se dedicou, você merece essa aprovação e ela vai chegar. Não tenha dúvida disso. E eu espero muito poder ajudá-los, não só agora, nessa primeira fase, mas também na terceira fase, quando a gente possivelmente nós teremos aqui um curso específico no CLIU. Espero que esse curso logo ganhe forma e vocês serão comunicados. Tá bom? É isso. Valeu. Tchau, tchau.